Bom, eu ia pôr essa criatura não tão querida no vídeo da simbologia gótica, mas eu achei melhor fazer um vídeo só pra ela porque acho que ela merece. Pois no vídeo de hoje falaremos de uma criatura que pra muitos é a representação mais próxima de Satanás e que pra outros é a coisinha mais linda do mundo, a aranha. Eu sou o 17 e bora lá. Bom, o primeiro tópico que exploraremos nesse vídeo é sobre a aracnofobia. E antes eu devo dar uma de capitão óbvio aqui, que, cara, tem uma diferença gigante entre você ter medo e você ter uma fobia. A fobia é um medo irracional, que pode causar pânico, ansiedade, taquicardia e diversos outros sintomas. Eu sei que parece um negócio muito óbvio isso que eu tô falando, mas tem muita gente que fica, ai não, eu tenho aracnofobia. Cara, fobia, tem gente que deixa de praticar atos, sair para certos lugares, deixa de fazer coisas pensando naquela fobia. Nossa, eu não vou mexer naquela pilha de roupa porque pode ter uma aranha, eu não vou calçar aquele sapato porque pode ter uma aranha, eu não vou entrar no mato porque pode ter aranha. É um medo extremamente exagerado e que deve ser tratado. Mas 17, eu vi um vídeo na internet que era teste de aracnofobia e eu fiquei extremamente agoniado. Eu tenho aracnofobia? Irmão, tu tá realmente se baseando em um vídeo da internet pra tirar uma conclusão dessas? Esses vídeos de teste de aracnofobia são as coisas mais ridículas que tem aqui. Porque é claramente um vídeo de jumpscare. Esses vídeos são o quê? A aranha parada na parede, algum bonitão ou gravando ou tentando pegar ela. Cara, questão de tempo até ela pular na câmera, seja ela pulando mesmo ou algum efeito extremamente tosco de mal feito. Então, cara, até quem não tem aracnofobia fica agoniado com um vídeo desses. Dito tudo isso, agora sim vamos falar sobre a aracnofobia. Primeiramente, de onde vem esse medo? Nós nascemos com esse medo ou nós aprendemos a tê-lo? Bom, o que é o medo em si? Fear is a tool. É, Batman, também. O medo, ele é desencadeado pela interpretação do nosso cérebro de que há uma ameaça presente. Essa resposta pode ser tanto consciente, nós mesmos percebendo essa ameaça, quanto inconsciente, o nosso cérebro nos alertando. E o medo é uma das, ou se não a mais importante emoção que nós temos. Without fear, life is meaningless. Evolutivamente falando, foi o medo que ajudou os nossos ancestrais a se prevenirem de perigos, de ameaças, tendo um papel fundamental em sua sobrevivência, alertando-os de perigos iminentes e preparando-os para fugir ou lutar. Pois quando estamos com medo, o corpo ele libera hormônios como adrenalina e cortisol, aumentando assim a frequência cardíaca, a respiração e o fluxo sanguíneo para os músculos, preparando-nos para alguma ação. Então, com base nessas informações que eu citei, nós já nascemos com esse medo ou nós somos ensinados a tê-lo? Bom, um grupo de pesquisadores do Instituto Max Planck na Alemanha e da Universidade de Uppsala na Suécia fizeram um estudo e descobriram que o medo de aranhas e cobras, que também é outro animal bem presente na subcultura gótica, é sim hereditário, devido à coexistência desses animais com os seres humanos e seus antepassados há mais de 40, 60 milhões de anos. Nesse teste, os pesquisadores pegaram 40 bebês de 6 meses e colocaram imagens de vários animais para ver a reação deles. E quando colocadas as fotos de aranhas e cobras, suas pupilas dilatavam, coisa que com imagens de outros animais como peixes não acontecia. E essas crianças tinham apenas 6 meses e nunca tiveram contato com nenhum desses animais. E mesmo assim, elas tiveram medo, mostraram medo perante aquelas criaturas. Então sim, o medo de aranhas pode ser hereditário, porém, ele pode ser agravado na nossa infância, onde parentes nossos nos alertam o perigo que são esses animais. Conviver com alguém que possui aracnofobia, pois você vendo aquela pessoa aterrorizada com aquele animal, pode acabar deixando você aterrorizado também, e esse medo pode ser passado para você. Também por alguma experiência muito ruim
com aranha, você ter sido picado por uma, ter visto uma. Eu já ouvi histórias absurdas de pessoas que acordaram com uma aranha na cara. E alguma dessas experiências podem sim gerar a aracnofobia. Como eu disse, uma coisa é você ter medo de aranhas, outra coisa é você ter fobia. Não existe uma causa exata, são vários casos, sabe? Então é bem variado. Porém, algo que também pode ajudar a desenvolver a aracnofobia e que muitos deixam passar são suas representações em filmes, séries, livros. Porque nas pesquisas que eu fiz sobre esse tema, eu vi que muitas pessoas acabaram despertando essa fobia graças ao filme Aracnofobia, de 1990. E tá aí um dos grandes responsáveis pela péssima imagem que as aranhas têm. Mas isso eu vou deixar pra falar mais tarde. E agora você deve estar se perguntando, tá, mas o que nas aranhas em si causa medo nas pessoas? O que elas têm que é tão assustador assim para as pessoas que possuem aracnofobia? E bom, vamos falar primeiro do que para muitos é o mais claro, mais evidente, que é a aparência das aranhas. Bom, primeiramente uma das características mais assustadoras nas aranhas, para aqueles que têm aracnofobia, é a sua quantidade exagerada de patas. E não bastando isso, são patas longas, o que fica mais assustador ainda. Pois só de imaginar aquelas patas gigantes, pontiagudas, caminhando por cima de você, já deixa a pessoa extremamente agoniada. Por que ela tem tantas patas assim? Ela não precisa de tudo isso. Além disso, tem o seu corpo com essa divisão estranha entre o abdômen e o cefalotórax. Tem as quelíceras dela, que são as presas, que tem esse formato bizarro. Tem a sua quantidade também exagerada de olhos. Pra você ter ideia, a maioria das aranhas tem 8 olhos, cara. 8 olhos. E aí, juntando tudo isso, tem a sua cara, que é extremamente amigável. Você já viu a cara de uma aranha-lobo? É uma cara, é um olhar tão inexpressivo, você não sabe o que ela tá pensando, você não sabe o que ela está sentindo, sabe? E isso pior quando você não vê o rosto dela, pois esse ar de imprevisibilidade aumenta mais ainda. E tem pessoas que também ficam aterrorizadas com a sua quantidade de pelos, que são cerdas no caso. Para muitos com aracnofobia, que já tem pavor da aranha em si, a quantidade de cerdas que ela possui deixa sua aparência muito mais nojenta. Explicado a questão da aparência, agora vamos para o seu comportamento. Qual a maneira de agir das aranhas que tanto perturba as pessoas com aracnofobia? Começando pela sua velocidade, as aranhas são animais muito velozes, sabe? Elas estão lá paradas, a qualquer momento ela dá uma corrida que simplesmente desaparece. Isso acontece muito com barata também. Sabe quando você vai matar uma barata, ela consegue desviar e ela desaparece? É a mesma coisa com a aranha. Aí já vem aquele medo de você não saber onde ela tá, não saber onde ela vai aparecer. E é aquele momento que qualquer coisinha que encosta em você, você já pensa que é a aranha. E aí isso é misturado com a sua imprevisibilidade. Lembra que eu falei que ela tem um olhar muito frio, muito inexpressivo e você não sabe o que ela tá pensando? Até no seu comportamento ela é assim. Porque ela pode estar lá andando, do nada ela vai ficar parada por minutos. E aí do nada ela vai andar de novo. São movimentos muito imprevisíveis. E aí misturado com a maneira com que ela se move, sabe? Aquelas patinhas andando assim de uma maneira que você não consegue decifrar. Cara, é assustador. Sem contar que elas escalam. Então elas podem ir literalmente para qualquer lugar. Elas podem estar no chão, na parede, no teto, aonde elas quiserem. E por último temos a sua característica mais marcante, as teias. Que elas, junto com a aranha, por si só já é assustador. Mas sem ela é pior ainda, porque se você passa pela teia, sabe, você passa por aquela coisa esquisita, com aquela textura estranha, sabe, e você não sabe se a aranha pulou em você, se ela tava bem escondidinha e você não viu, cara, é um negócio muito desconfortável. E pra piorar,
Tem algumas aranhas que pulam em você. E ela estando na sua casa causa uma sensação de vulnerabilidade enorme, pois ela está invadindo aquele espaço que para você é extremamente seguro. E você pode tampar buraco, tampar rachadura, tampar algum vão que tem na sua casa. E mesmo assim elas aparecem de uma forma mágica. E toda essa imagem negativa, marginalizada e aterrorizante que temos das aranhas não surgiu do nada. Pois muitas das coisas que influenciaram a termos essas imagens das aranhas são filmes, são séries, são livros, são jogos em que as aranhas são representadas de forma negativa. Lembram do filme Aracnofobia que eu havia citado anteriormente? Cara, esse foi um dos grandes responsáveis pela imagem negativa que as aranhas possuem. Porque nesse filme aqui, irmão, elas são tratadas literalmente como monstros. Que elas dão saltos gigantescos, elas são extremamente agressivas, elas matam, o veneno delas matam os seres humanos. E aí muitos que viram esse filme pensaram, nossa, aranhas realmente são assim. Sendo que não. Para vocês terem ideia, as espécies que estão presentes nesse filme não causam nenhum risco para nós seres humanos. Também tem filmes como Malditas Aranhas, Harry Potter e a Câmara Secreta. Em jogos temos Resident Evil e Limbo. E em Senhor dos Anéis temos as aranhas Ungoliant e Laracna. E outra coisa também que pode fazer muitos ficarem com medo das aranhas são as fotos. Porque, cara, em fotos assim, você pesquisando no Google, elas parecem gigantes. Elas parecem, sei lá, são do tamanho de um cachorro. Sendo que esse tamanho se dá por conta do zoom que está presente nas fotos. Então ela, consequentemente, acaba ficando maior. Mas elas não são tão grandes assim. E óbvio, muito videozinho aí no YouTube de aranha acaba influenciando nisso também, porque os caras fazem vídeo de jumpscare, então tu pensa, nossa, olha como aranhas são agressivas, elas pulam em você, elas vão te matar, sendo que não. Eu lembro de um vídeo, cara, esse aqui era relíquia, tá? Aranhas gigantes em Lisboa. O título é autoexplicativo, né? E cara, eu vi esse vídeo quando eu era criancinha, por volta lá dos meus 17 anos. E aí, nossa, eu lembro de ter chego na escola, comentado sobre esse vídeo com os meus amigos, aterrorizado. Olha, vocês viram as aranhas em Lisboa? E enquanto eu fazia aqui o roteiro, eu acabei encontrando esse vídeo. E aí fui ver ele pensando, nossa, esse era um vídeo que eu tinha pavor quando criança. Vamos rever ele hoje em dia. E nossa, cara, que coisa mais tosca. Eu não sei como que eu tinha medo de uma coisa tão idiota dessas. E aí talvez uma das piores coisas que destrói a imagem das aranhas são os clickbaits que tem aqui no YouTube. Que você já deve ter visto, se você vê essa aranha, tome cuidado. Aí uma imagem extremamente gráfica de uma aranha do lado e do outro um ferimento que nunca que uma aranha causaria. E aí um indivíduo que só vê a thumb, nem clica no vídeo para saber se é real ou não, cara, já tira conclusões precipitadas, acha que aranhas causam esse tipo de ferimento, sendo que não. Mas no caso, né, o criador de conteúdo que tá colocando isso na thumb tá nem aí se tá ou não passando informações erradas, se tá dando a entender na thumb que as aranhas causam isso, o cara tá pouco se lixando. Você que interpretou errado. E bom, depois de pôr medo em alguns e pavor em outros, agora iremos desmistificar essa imagem que as aranhas possuem. Primeiramente, o veneno das aranhas é prejudicial para nós? Nós podemos morrer com a picada de uma aranha? E cara, a grande maioria das aranhas são inofensivas para nós. Todas, obviamente, são peçonhentas, mas o veneno da grande maioria não é prejudicial para nós. Mas sim, tem aranhas que têm um veneno que pode levar à morte, como a teia de funil, a viúva negra, a aranha marrom e a representação bíblica mais apurada de Satanás, a aranha armadeira. Mas olha que bênção, né? A teia de funil, ela é da Austrália e mesmo ela sendo muito venenosa, ela é uma aranha que prefere ficar mais escondida, sabe, em buracos assim, então é quase impossível você encontrar ela. E a viúva negra, cerca de 75% das picadas em adultos injetam pouco veneno e causam apenas dor e desconforto local.
Agora, com a aranha marrom e armadeira, irmão, toma o maior cuidado possível com elas, tá? Principalmente com a aranha marrom, que adora pilhas de roupa, entrar dentro de sapato. Então, sempre dá uma verificada antes, que é bom. E a armadeira, que é comumente vista em bananeiras ou em ambientes com bastante mato, assim, que tem a picada mais fatal das aranhas. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, então vou deixar um vídeo aqui do Richard sobre as 5 piores aranhas que existem. E você deve ter notado que eu não citei tarântula, a Golias, comedora de pássaros, aranha-lobo, porque essas aranhas são inofensivas para nós. Justamente essas aranhas mais assustadoras, que pegam a gente muito pelo tamanho delas, pela cara delas, são inofensivas. Pra vocês verem, né, como as aparências enganam. Segundamente, as aranhas, elas são agressivas? E cara, a grande parte não é. Elas querem ficar no cantinho delas, sem serem incomodadas. E mesmo se você ficar incomodando ela, cara, é mais fácil ela sair andando do que tentar te atacar. E morder você, picar você, vai ser a última opção. Óbvio, novamente, tem suas exceções. A própria aranha madeira mesmo, ela é muito agressiva. Mas eu estou falando a maioria. Outra coisa também que eu acho até ridículo, essas aranhas dando saltos enormes. Cara, que coisa mais ridícula. Porque as aranhas que realmente saltam são aquelas aranhas que são minúsculas. A aranha saltadora, por exemplo, olha o tamanhinho dessa coisa, cara. Do tamanho de um grão de arroz. As pessoas pensam que tarântula pula, saca? Sendo que não, cara. Essas aranhas são pesadas, elas não dão esses saltos assim, não. Então eu espero que vocês tenham entendido que, cara, aranhas na maior parte não causam nenhum risco pra nós, não causam perigo algum pra nós. Óbvio, não é pra você ficar tentando pegar uma na mão, deixa ela no canto dela. Mas também não é pra matar nem nada, porque, cara, elas estão lá de boa no canto delas, tá, invadiu tua casa, mas ela não tem o raciocínio de um ser humano, né? Então, espero que vocês tenham entendido isso. Elas podem ser assustadoras, elas podem dar medo, elas podem ter muitas características esquisitas e tal, que tornam elas bem medonhas assim na aparência e no comportamento, mas elas são criaturas muito de boa. Algo que muitas pessoas pensam é que dentro da simbologia as aranhas possuem apenas significados negativos, sendo que não é bem assim. Óbvio, muitas vezes elas possuem esse significado, um significado de maldição, pois as aranhas que possuem veneno, cara, são venenos lentos, demorados. Tem venenos até, por exemplo, da aranha marrom, cara, você nem sente dor, você não sente nada. Aos poucos você vai sentindo, então tem muito isso de maldição, de punição. E mesmo tendo esse poder, o poder da morte, o poder da destruição, ela também tem o poder da construção. Ela cria o seu próprio lar com as suas teias. Ela tem esse equilíbrio entre a destruição e a criação. No geral, as aranhas possuem 3 significados distintos. O primeiro é relacionado com o poder criativo da aranha com a tecelagem de sua própria teia. E aqui nós podemos traçar vários significados. A própria criatividade que eu acabei de mencionar. A habilidade, paciência, persistência. Um dos que eu mais gosto, que é a interconectividade, por conta dos fios de suas teias, que estão interligados a vários outros, mostrando a interconectividade da vida, mostrando como diferentes elementos e eventos estão entrelaçados e interdependentes. Também pode representar o ciclo da vida e da morte. E o último que eu irei citar desse primeiro tópico é o destino e a teia da vida, que vem direto da cultura indígena. O segundo significado é em relação à agressividade. E aqui podemos trazer significados como a autodefesa, a proteção, o nosso instinto de sobrevivência. E o que eu mais gosto dentro dessa categoria é a destruição e renovação, pois muitos veem a agressividade das aranhas como uma força destrutiva que também permite a renovação.
pois as aranhas, elas capturam e consomem as suas presas. E isso pode simbolizar a destruição necessária para criar algo novo. E o terceiro e último significado é em relação à teia da aranha, que é uma rede em espiral que se interliga a um ponto no centro. E aqui podemos pegar significados como o caminho para o conhecimento, o ciclo da vida, a ordem e a harmonia. E esses três significados, eles podem se misturar entre si, então, saca, varia muito de cultura para cultura. E dentro das mitologias, possuímos diversas representações das aranhas. Na mitologia grega, temos Aracne, uma jovem mulher talentosíssima, com grandes habilidades nas áreas de tecer e bordar, e que por conta de sua arrogância ao desafiar Atena, acabou sendo punida, sendo transformada em uma aranha. Na mitologia japonesa temos Jorogumo, que é uma yokai do folclore japonês. Ela possui a habilidade de se transformar em uma mulher sedutora para então atrair as suas vítimas até a sua teia e devorá-los. E no folclore africano temos Anansi, uma entidade africana que pegou toda a sabedoria dos deuses que estava presente em uma jarra e a despejou sobre os homens. E agora a parte que muitos aqui esperavam, a simbologia da aranha dentro da subcultura gótica. E bom, não sabe se é o certo qual foi a primeira obra que trouxe a aranha dentro da subcultura. O que sabemos é que ela era constantemente vista aparecendo em cenas de filmes, aparecendo em casas abandonadas, em locais sujos. E você pode traçar vários significados como morte, solidão e tal, mas tem um em específico que é simplesmente fantástico. Pois vamos retomar cada ponto que eu citei nesse vídeo. Por que as pessoas têm medo das aranhas? Muito por conta de sua aparência, muito por conta de sua natureza, de seu comportamento. As pessoas, elas têm uma visão limitada delas, pensam que elas são agressivas, pensam que elas são criaturas extremamente perigosas, que são criaturas estranhas, que nem parecem desse mundo. São seres muito mal interpretados e marginalizados, que na verdade são criaturas tranquilas, que só querem ficar no seu canto, que se você não incomodar, elas também não vão. Elas são criaturas mais solitárias, elas vivem em tocas, elas vivem mais escondidas do povo, e que geralmente são animais noturnos, que saem para fazer suas caças durante a noite. E cara, tudo isso que eu falei se encaixa perfeitamente com qualquer pessoa da subcultura gótica. Qualquer pessoa. Pois é uma representação perfeita de qualquer pessoa da subcultura gótica. Pois quem nunca está vendo esse vídeo aqui que é da subcultura passou por isso, passou por qualquer dessas coisas, ser chamado de esquisito, ter vários maus olhares, várias pessoas olhando pra você, estranhando você, achando você esquisito, achando você uma aberração, achando que você é ligado a coisas ruins, te julgam pela aparência, pelo modo de você se vestir, sendo que na verdade somos seres humanos comuns, que temos gostos diferentes, que temos costumes diferentes. Passar por toda essa desinformação também, que góticos são pessoas depressivas, que góticos são pessoas agressivas, que góticos são pessoas anti a própria vida, sendo que muitas vezes é justamente o contrário, a pessoa se sente acolhida naquele ambiente, onde a tristeza, em vez de ser algo ruim, é algo belo. Há beleza em coisas que muitas pessoas acham que não. Há beleza na tristeza. Há beleza na morte, há beleza em criaturas que muitos julgam como estranhas, como coisas ruins, pragas. Então nunca julgue algo pela aparência, pois às vezes uma pequena criatura que parece um monstro vindo direto do filme Alien é só um ser que quer ficar lá no cantinho dela, vivendo a sua vida tranquilamente, sem ser incomodada. Espero que todos vocês tenham entendido o que eu quis passar aqui.
Espero que tenham gostado desse vídeo também. Deu bastante trabalho para ser feito. Se inscreva-se no canal para dar uma ajudada aqui. Já tá completando 100 inscritos. E eu estou planejando algo para comemorar isso, então espero que vocês gostem. Então é isso, cavalheiros. Até a próxima vida.